Vamos começar, então, informações iniciais. Elemento do signo de Virgem é o elemento terra. Então, a gente está falando aqui de um signo de estrutura, de firmeza, das coisas concretas. A qualidade dele é mutável. Então, a gente tem um elemento que traz essa estrutura, mas a firmeza virginiana, ela não é falta de adaptação. É a firmeza de eu persisto, eu aperfeiçoo, eu melhoro as coisas, né? Mas é um signo flexível porque ele se adapta. De repente, eu não vou conseguir ficar 1 hora fazendo uma coisa, eu fico focada, então, 40 minutos, 30 minutos. Ou eu tenho algo para fazer e não dá para fazer exatamente daquela forma, eu me adapto ao que eu consigo fazer no momento. Virgem tem essa adaptabilidade para as coisas, tá? Então é importante entender que dos signos de terra ele é esse que é mais flexível. Quem nasce com o Sol em Virgem nasce ali entre os dias 23 de agosto a 22 de setembro, mais ou menos, dependendo do ano, né? O planeta regente é Mercúrio, então é o mesmo regente de Gêmeos. Só que em Gêmeos a gente tem o Mercúrio mais da fala, da comunicação, de uma coisa mais solta. E em Virgem a gente tem o processo intelectual mesmo, né? A habilidade de aperfeiçoar, de melhorar os processos, de entender. Para eu melhorar um processo, eu preciso entender como ele funciona. Esse processo de olhar para as coisas e se, né, adaptar e trazer melhorias é muito Virgem. E é muito esse Mercúrio aqui funcionando, né, usando as ideias para aperfeiçoar as coisas nesse signo de Virgem. E o oposto complementar dele é o signo de Peixes. Virgem é um arquétipo que busca aperfeiçoamento. Ele busca melhorar sempre. Ele sabe que temos dons, talentos, potenciais. Já passamos por Leão. Eu sei que eu tenho dons. Eu sei que eu tenho potenciais que são meus, que é da minha individualidade. Mas, assim como, vamos pensar numa pessoa que nasceu com talento de cantar. Às vezes, vou pegar uma voz que eu acho assim muito bonita, que eu realmente sou encantada pela voz dessa cantora, que é a Sandy. Ela nasceu com esse dom de cantar, mas ela faz aula de canto desde que ela começou a cantar. Porque eu tenho dom, mas eu posso aperfeiçoar. Não é porque eu nasci com o talento de cantar, ou o talento de escrever, o talento de pintar, que eu não vou me aperfeiçoar nesse talento, né? E o Virgem, ele nos leva para esse raciocínio. Olha, você tem potenciais, mas podemos aperfeiçoar isso. E aquilo que de repente para você não é um potencial, vocês já devem ter visto propagandas aí no YouTube de aulas de canto, se vocês gostam desses assuntos também, que eu pesquiso de vez em quando. E aí sempre aparece aquelas propagandas que diz assim: não precisa ter dom para cantar, você também consegue. Porque é outro lado do Virgem. A prática faz a perfeição. Por mais que eu faça aula de canto 50 anos da minha vida, eu nunca vou cantar como a Sandy, eu sei disso, tá? Mas eu posso cantar afinada dentro da minha voz. Eu posso chegar no melhor do que a minha voz alcança, entende? Então, os talentos que a gente tem nos facilitam um pouco a trajetória, nos fazem chegar mais rápido em certos pontos, mas o Virgem nos lembra que tudo aquilo que a gente aperfeiçoa, que a gente coloca trabalho, dedicação, pode dar bons resultados, pode gerar, né, bons frutos. Então, para colocarmos com aqueles, para colaborarmos com aqueles ao nosso redor. Então, também tem isso. Eu colaboro com os meus talentos. Eu contribuo, né, com o outro. O serviço é importante em Virgem. Então, ele entende a necessidade de aperfeiçoamento, porque estamos todos em um processo de aprendizagem. Mas ele também sabe que devemos dedicar o nosso melhor nesse processo. Né? Então, se a Sandy pensasse, eu já sou a Sandy, já sou filha de famoso, já nasci cantando bem, todo mundo adora a minha voz, para que eu vou fazer aula de canto? Tem necessidade disso, não. Ela ia provavelmente não ter
o potencial vocal que ela tem, conhecimento de, né? Porque é muita coisa para cantar, não é só abrir a boca e sair cantando. Tem muito processo, respiração, tudo mais. Então, assim, aperfeiçoar as coisas é necessário, né? Entender esse processo. Porque quando a gente pula etapas das coisas, a gente não conclui com a mesma eficiência. Então, uma coisa que é importante que Virgem entende bem disso é a importância do processo. Na área onde a pessoa tem Virgem, onde vocês têm Virgem também, analisando no mapa de vocês, é importante que essa área tenha esse processo, né? É importante que essa área tenha um aperfeiçoamento constante. Então, lembrando que a perfeição não existe, mas ele quer chegar o mais perto possível. Então, eu não posso chegar ao ponto de eu entrar num perfeccionismo. A gente vai falar dos desafios de Virgem e a gente vai ver que ele tem essa tendência, né? Onde tem Virgem, eu tenho uma tendência a me cobrar mais. Mas nessa área é importante que eu vá aperfeiçoando, que eu chegue sempre numa melhoria, que eu esteja sempre um passinho à frente, né? Sempre melhorando um pouquinho mais daquilo que eu estou fazendo, dando o meu melhor um pouquinho mais no que eu estou fazendo. E para isso, esse arquétipo tem um olhar extremamente atento aos detalhes. Então, por mais que sejamos pessoas distraídas, onde você tem Virgem, você tem um potencial maior de prestar atenção nas coisas. Quando a pessoa tem uma necessidade de se organizar, olhar para a Virgem é importante, porque é na área onde ela tem Virgem que ela consegue ser mais organizada. Vídeo, gostando do nosso conteúdo, deixa eu te contar uma super novidade que vai te ajudar a entrar na jornada do astrólogo de fato. Se você está esperando uma oportunidade de ter um desconto, de ter um valor bem reduzido na jornada, a gente vai te dar essa oportunidade. Vem um super desconto por aí e a gente vai avisar, vai ser por tempo limitado, então não perde tempo, já se inscreve aqui na descrição, tem a lista de espera para você se inscrever e receber essas informações assim que sair. Então não perde tempo, vem com a gente. Então, é uma área que a gente está olhando ali mais atentamente, né? Com o olhinho bem atento, bem observador dos detalhes. Então, é uma área interessante de pensar nesse sentido. A busca dele por aperfeiçoamento é também por assertividade. Não basta fazer melhor, mas descobrir o jeito mais eficiente de fazer. Então, eu quero ser assertivo. Eu quero fazer algo, quero fazer uma aula que não só eu mude o layout dos slides aqui para vocês, mas que seja assertivo no sentido de o aluno vai querer imprimir essa aula aqui, ele vai conseguir facilmente, tá as letras em preto, o layout está branco, tem um detalhezinho ali colorido e pronto. Estou atendendo aquela demanda que me surgiu. Está sendo eficiente, está atendendo algo que eu preciso, não só melhorar, mas melhorar buscando uma assertividade. Como o olhar percebe muitos detalhes, identifica facilmente todas as características das coisas. Tudo que fica fora do lugar, que não está corretamente posicionado e identificado, incomoda. Então, quando vocês tiverem um mapa que tem muito Virgem, tem muitos planetas em signo de Virgem, ou que a pessoa tem Sol em Virgem também, né? Ou, de repente, o mapa de vocês tem essa característica, essa pessoa, ela tem esse olhar rápido para pegar detalhe. Eu brinco que é aquela coisa, você mostra uma mesa, assim, cheia de informação para ela, e aí tem um clipezinho fora do lugar, ela vai enxergar aquele clipezinho fora do lugar. Esse olhar de enxergar o detalhe. Onde a gente tem Virgem, a gente tem mais desse potencial, tá? Algumas pessoas, isso vai estar mais aflorado. Outras pessoas, às vezes, têm um olhar mais observador para assuntos mais específicos, para outros nem tanto, mas essa habilidade de conseguir enxergar os detalhes, até um certo ponto, ela é útil.
ela pode ser bem incomodativa se for demais, né? Poxa, toda vez que eu olho, enxergar sempre o problema que está ali, sempre a coisa que está fora do lugar. Incomoda, chega um ponto que nem sempre tudo vai estar do jeito que deve estar, né? Então, a gente precisa manter também essa habilidade num nível saudável. Mas é interessante de ter isso, um olhar de revisão, um olhar de ver as coisas com atenção, isso é importante. Ele busca a clareza de visualizar tudo ordenado, para que ele possa ter a percepção de tudo que o cerca, de todos os processos de forma objetiva. Por isso, a questão da organização se destaca tanto nesse arquétipo, é a busca por clareza das coisas. Ele quer ter claro, eu sei o que eu estou mexendo aqui. Então, não é só uma coisa da organização pela organização, é a clareza que importa. A diferença de um monte de roupa bagunçada, a clareza que dá ter elas todas dobradinhas, todas no seu lugarzinho. Aqui até parece que tem menos roupa do que a gente enxerga aqui, né? Porque tá tão bagunçado que eu não consigo ver o que é, aonde começa, quantas amarelas eu tenho, quantas rosas eu tenho. Aqui eu consigo visualizar quanto que eu tenho de cada coisa, que cor que é, como que é. Então, o Virgem, ele preza por essa ordem porque traz clareza. Lembrem disso. Quando a pessoa tiver com Virgem numa casa e ela disser que ela está com dificuldade de se ordenar naquela casa, indicar ela, buscar um processo que traga clareza para ela, vai ajudar muito. Virgem e Gêmeos têm regência de Mercúrio, o que dá à Virgem uma mente muito analítica, perspicaz, de um raciocínio muito objetivo. Então, aquilo que eu falei, né? O Mercúrio aqui em Virgem, ele é esse lado mais mental, racional. A busca pela compreensão dos processos das coisas. O entendimento de como funciona, da mecânica das coisas, sem pressa, entendendo a importância da atenção aos detalhes, mas buscando a ação bem direcionada e assertiva. Então, uma coisa para a gente prestar atenção, se o nosso Virgem, ou Virgem da pessoa que a gente está analisando, está em desafio, é perceber se a sua atenção aos detalhes, ela está te facilitando a vida ou ela está mais te tomando tempo do que te ajudando. A atenção aos detalhes virginiana, ela precisa ser a detalhes que realmente vão te ajudar, vão ser úteis. Ele tem muito prazer em ensinar, tem esse prazer em passar adiante, né? Ajudar a pessoa também, porque ele vai descobrindo coisas que são úteis para ele, e é muito bom a gente passar coisas que são úteis para nós, para outra pessoa, e ver que você ajudou ela, que você contribuiu, né? Então, há nele também uma ligação muito forte com a natureza. Em Touro, essa ligação é por um sentimento de pertencimento, de gratidão e conexão. Então, o Touro, ele se conecta no sentido de eu faço parte dessa matéria, né? Eu tô aqui usufruindo das coisas, eu tô aqui participando também desse processo de consumir, ter consciência disso, fazer algum processo de sei lá, eu consumo as coisas do mercado, mas eu também planto em casa, eu também coloco a sementinha lá na natureza. O Touro tem essa conexão. Em Leão, essa ligação é por um sentimento de preenchimento com a vida, de gratidão também por se perceber como parte de um todo muito maior. Então, o Leão, ele tem essa conexão com a natureza no sentido de perceber que ele faz parte e que ele tem influência ali, que ele também é um ser que contribui, que, né, cria coisas, que faz parte, é semelhante, mas o Touro na terra, naquela coisa sensorial, o Leão na coisa eu, individualidade, o meu ser nesse mundo, e o Virgem, que também é terra assim como o Touro, essa ligação é uma busca pela simplicidade, pelo entendimento da natureza também. Então, assim como ele quer entender os processos das coisas, ele quer entender o melhor solo para plantar,
um melhor horário para regar a flor, né? O melhor, esses dias a gente estava pesquisando, né, vida? O melhor tipo de cebola para cada prato. Tem a cebola para cozinhar, tem a cebola para salada, tem cebola para cada coisa. O virgem é isso, esse entendimento das coisas como elas são e até para eu aperfeiçoar essas coisas também, né? E aí também a ligação com a saúde, com a medicina, que une o entendimento do ser humano como um serviço. Com a medicina, então, também na 6 a gente poderia pensar em enfermeiros, em médicos, em nutricionistas também, né, com virgem nessa casa, ou com virgem forte, pessoas ligadas a terapias holísticas, atendimento com terapias, com psicologia. Isso tudo é virgem porque eu estou utilizando meu conhecimento, eu estou utilizando as minhas habilidades intelectuais e entendimento da natureza, das coisas, para auxiliar. Né? A minha habilidade de entender como o nosso corpo funciona. Normalmente, virgem gosta de biologia, das áreas médicas, essas áreas assim, né? E o serviço, usar isso que eu sei para servir, para contribuir com o outro. A busca pela serenidade, pela tranquilidade, ele é maduro nas ações dele e busca paz interna e externa. Então, ele quer a serenidade, ele quer a tranquilidade. Por isso que, normalmente, quando a pessoa tem muito virgem, ela é mais quietinha, mais introspectiva. Ele gosta mesmo de fazer as coisas, né, de forma serena, de forma tranquila. Né? Então, tá ali conectado, né, de uma forma clean, a roupinha branca, sem, né, muitos... Isso é interessante também, o ascendente em virgem, ou a casa 5 em virgem, que tem a ver com a nossa autoexpressão, a pessoa normalmente tem gostos mais clean, sabe? É a coisa mais com nem tantos detalhes. Se eu tô usando rosa, então a camiseta é só rosa, não quero a camiseta florida com muita coisa, né? Mais objetiva também nessa forma de escolher cores, roupas, tudo tem esse lado da praticidade. Onde temos virgem, precisamos tomar consciência dos possíveis desafios de excesso de crítica. Então, esse olhar para o que tem que melhorar, pode ser que a pessoa esteja ali projetando crítica, cobrança, ela é muito boa em apontar os erros dos outros. E aí ela fica só mostrando erro, tá errado aqui, tem que fazer aqui, tem que rever isso. Aí a gente está num desafio de virgem, né? Porque a intenção da crítica virginiana é de melhoria. É para ser uma crítica construtiva. Quando a pessoa começa a ser um crítico chato, cara, que ele está falando só para te corrigir, não é para mostrar alguma coisa que você pode melhorar, aí a gente tem um desafio de virgem. Falta de senso de ordem, de organização, pode ser também, né? A pessoa ter dificuldade de gerar uma organização na vida dela. Pessoa muito impaciente. Então, primeiro que ela pode ser nervosa em função de ela estar prestando atenção em muitos detalhes. Então, pode ser que o nervosismo dela venha disso, ou da necessidade de controlar muita coisa, né? Então, a pessoa fica prestando atenção em tanta coisa que ela começa a ficar irritada com aquilo. Ou então, a impaciência que vem de eu pensar que, nossa, eu consigo ser tão produtiva e o outro não está conseguindo fazer tão bem quanto. Como é que o outro não limpou esse chão do jeito que eu limpo? E aí começa a perder a paciência. E aí a gente está num desafio de virgem. Então, olhem aí onde vocês têm virgem, se vocês não se irritam, assim, não começam a perder a paciência ali naquele sentido, né? Apegada demais aos detalhes. Perfeccionismo. Perfeccionismo, inclusive, é uma coisa que pode travar a pessoa, paralisar a pessoa. Porque aí você fica tão preocupada com detalhe, tão preocupada em chegar na tal da perfeição, e que é uma ilusão, né? Que a gente não chega em perfeição nenhuma. Mas você tá tão em busca disso que você não faz. Eu tô melhorando,
e aí eu nunca saio ali para ação, né, para fazer aquilo funcionar. Então ele pode ser um desafio bem considerável. Timidez também, eu vou me retraindo, né? Não tem clareza das ideias. Nossa, esse desafio de virgem eu passei bastante. Era uma confusão, assim, para ter clareza do que ia transmitir, era uma dificuldade. Então, a gente tem que fazer esse caminho de lembrar de virgem, né? Volta para o processo. A gente precisa saber para onde está indo, o que está fazendo para se ordenar. O que eu vou fazer agora? O que eu preciso prestar atenção nesse momento? Aí eu volto para o meu eixo. Porque o virgem tem essa questão com a clareza, né? Racionalizar demais o que sente. Lua em virgem, casa 4 em virgem, 12 em virgem. Vocês vão ver esses processos de o emocional está muito racionalizado. Às vezes, a lua em virgem, a pessoa já vem de um contexto familiar que as emoções eram mais racionais, mais práticas, mais... Os pais não incentivavam tanto a criança a falar do que sentia, era mais, olha, estuda, você tem seus compromissos, você tem as coisas para fazer, depois a gente fala disso, deixa que o tempo resolve, com o tempo passa, e aí a criança não desenvolve essa capacidade de falar do que ela sente, e aí ela vai racionalizando quando adulto também. Rigidez mental. Então, o correto é assim, você tem que fazer assim. Então, a gente precisa observar também se eu não estou muito rígido com os meus processos. Lembra do Virgem sendo um signo mutável. Ele